Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com a tua vida. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar aqui sobre o que acontece depois da morte segundo a Bíblia. A curiosidade sobre o que acontece depois da morte segundo a Bíblia, ela deixa muita gente inquieta. Algumas pessoas pensam que após a morte não há mais nada, enquanto outras acreditam que, de alguma forma, a vida continua. Mas a Bíblia ela é suficientemente capaz de dar uma resposta definitiva sobre essa questão. Também é bem verdade que muita gente não recorre ao que a Bíblia diz sobre o que acontece depois da morte. Algumas pessoas seguem uma filosofia materialista e acreditam apenas que a vida é aqui e agora. Uma vez que não há mais vida no corpo, tudo acaba. Para essas pessoas, após a morte, resta apenas o absoluto vazio da inexistência. Outras pessoas se apegam às mais variadas crenças. Cada religião tem as suas próprias impressões sobre o que acontece depois da morte. Alguns, por exemplo, acreditam que depois da morte o espírito sobrevive, mas fica aguardando uma oportunidade para reencarnar. Então, isso constitui um círculo de existência sem fim. E a morte, ela é apenas física e a pessoa volta, reencarna novamente em um corpo físico para morrer novamente. Mas o que torna a resposta sobre o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia, diferente de todas essas filosofias, crenças, convicções e percepções, o que é diferente de qualquer filosofia de religião, a Bíblia registra a história de alguém que venceu a morte. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então, obviamente, meus queridos, o ensino de Jesus sobre o que acontece depois da morte é a fonte de informação mais confiável que alguém pode encontrar sobre esse assunto. Então, nós vamos analisar aqui diferentes interpretações sobre o que acontece depois da morte segundo a Bíblia. É bem verdade que entre os grupos que se denominam cristãos, há diferentes interpretações sobre o que acontece depois da morte segundo a Bíblia. Isso não deixa de ser um problema, pois essa disparidade, essa diferença, acaba trazendo ainda mais confusão, pois esse tema é um tema que movimenta grande tensão na maioria das pessoas, que é falar sobre a morte, sobre a existência após a morte, sim ou não. Então, por isso também é de particular importância saber identificar qual desses grupos sustenta a posição mais coerente com o ensino bíblico. Então, alguns círculos cristãos, por exemplo, dizem que após a morte, o elemento espiritual que faz parte da constituição do ser humano entra num estado de adormecimento. Essa teoria geralmente é chamada de sono da alma. A ideia de que após a interrupção da vida no corpo físico, a pessoa passa a existir num estado de inconsciência pessoal enquanto aguarda a ressurreição final. Outros grupos levam a ideia do sono da alma ainda mais além e afirmam a extinção da alma. Em outras palavras, de acordo com essa teoria, o que acontece depois da morte é o absoluto nada, pois a pessoa que morre não experimenta nem mesmo um estado de existência inconsciente, mas simplesmente deixa de existir até que ocorra a ressurreição do seu corpo. Então, essas duas primeiras interpretações são comuns dentro da neo-ortodoxia, que enxerga o ser humano como uma unidade radical. Nessa visão, existir significa ter vida corporal, e não há nenhuma existência consciente que sobrevive à morte do corpo.
Existe ainda a posição daqueles que abraçam o liberalismo teológico. Essas pessoas negam qualquer possibilidade de uma ressurreição futura, mas afirmam a imortalidade da alma. Então, dentro dessa posição, o que acontece após a morte é o início da vida na eternidade, numa dimensão espiritual e sem qualquer expectativa de um retorno ao corpo físico. Por último, há também a posição mais ortodoxa dentro do cristianismo, que basicamente afirma que o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia, é a sobrevivência consciente e temporária da pessoa, do ser humano, em caráter espiritual, enquanto o seu corpo se decompõe. Essa sobrevivência é temporária porque há a expectativa da ressurreição futura do corpo. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre o que acontece depois da morte. Nós vamos analisar aqui o que realmente acontece depois da morte. Diante das diferentes teorias defendidas por aí, qual é a melhor explicação sobre o que acontece depois da morte segundo a Bíblia? Um dos versículos mais claros acerca do que acontece depois da morte, segundo a Bíblia, é aquele registrado pelo escritor da carta aos Hebreus, que ao escrever, diz assim, Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Esse versículo é muito esclarecedor, pois reprova algumas concepções erradas sobre o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia. Primeiro, o texto diz que ninguém pode morrer duas vezes ou mais. Diz: o homem está ordenado morrer uma vez. Então daí qualquer ideia de reencarnação não faz nenhum sentido. O texto também diz que depois da morte segue-se o juízo. Isso indica que após a morte não há qualquer possibilidade de alteração no destino eterno de uma pessoa. Então não adianta orar pelos mortos, rezar pelos mortos, oferecer sacrifícios pelos mortos, dar oferta pelos mortos. A oportunidade de desfrutar da bem-aventurança eterna é oferecida enquanto ainda há vida no corpo. Por isso que teorias que sugestionem a possibilidade de purgar pecados depois da morte não encontram qualquer base bíblica. Além de afrontarem a doutrina da salvação pela graça, ao propor um modelo onde, pelo menos em parte, a própria pessoa pode expiar seus pecados. Mas à luz de outras passagens da Bíblia também, podemos entender que o juízo ocorrerá após a ressurreição dos mortos, quando uns ressuscitarão para a vida e outros para a perdição eterna. Então, entre esse período que vai da morte à ressurreição, temos o que é chamado na teologia de estado intermediário. Então, não foi extinta a alma, não morreu a alma. Ela aguarda um período até a ressurreição. Uns para vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, engana-se quem pensa que no estado intermediário a pessoa do homem deixa de existir ou entra num estado de existência inconsciente, num suposto sono da alma. Realmente a Bíblia fala da morte como um sono, mas isso é apenas uma figura de linguagem para falar que a pessoa descansou de suas obras, ou então um eufemismo para referir a cessação da vida. Nós temos várias referências, nós não vamos ler todas as referências aqui mesmo para o vídeo ficar mais curto, mas você pode conferir em João capítulo 11, versículo 11, você pode ver isso também em Atos capítulo 7, versículo 20, você pode ver em Atos 13, 36, 1 aos Coríntios 15, verso 1, e também 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 15. Então, por exemplo, na história do rico e Lázaro, Jesus
falou da existência consciente da pessoa entre a morte e a ressurreição. Está em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19 até o 31. Então, na história, o piedoso Lázaro e o homem rico, ímpio, tanto a consciência do lado condenatório, quanto a consciência do lado salvífico. Lázaro foi conduzido pelos anjos do Senhor ao paraíso, enquanto que o ímpio foi parar num lugar de tormento. Mesmo que esse relato seja considerado uma parábola, todas as parábolas de Jesus expressam conceitos reais. Então esse relato do Senhor Jesus é uma indicação válida de que depois da morte as pessoas experimentam de forma consciente a presença ou a ausência de Deus. Então isso também está de acordo com a informação bíblica de que as almas dos mártires clamam na presença de Deus por justiça contra quem lhes martirizou. Lá em Apocalipse, no capítulo 9, a partir do versículo 9 ao versículo 11, obviamente essas almas estão conscientes, estão clamando ao Senhor. A Bíblia ainda mostra pessoas entregando o seu espírito ao Senhor no momento da morte. Atos capítulo 7, versículo 59 nos fala isso, e João 19, 30, Jesus fala: tudo está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então nós vemos que há essa possibilidade. Alguns argumentam que isso significa apenas a entrega do fôlego da vida a Deus, ou um tipo de energia vital que deixa de energizar o corpo. Mas é claro que, na verdade, esse tipo de entendimento força o texto e não encontra base na Bíblia, de forma alguma. Por exemplo, o apóstolo Paulo falou de forma explícita que os crentes vão estar com Cristo quando a vida em seus corpos físicos chega ao fim. Paulo disse que, embora por um lado ele desejasse viver no corpo por causa do ministério do Evangelho, por outro ele também desejava partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, segundo ele. Lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 23, Paulo, para ele estar ausente no corpo implicava estar presente de forma consciente na presença de Cristo no céu. Então é muito importante nós analisarmos esses pormenores dentro de cada versículo. Vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição como parte do que acontece depois da morte segundo a Bíblia. Algumas pessoas têm muita dificuldade de entender o propósito da ressurreição dos mortos, já que depois da morte os crentes vão estar com Cristo, enquanto os ímpios vão estar num lugar de castigo. O erro dessas pessoas não é exatamente escatológico, mas antropológico e soteriológico. Em primeiro lugar, essas pessoas não entendem que a pessoa do homem é uma unidade complexa. A antropologia bíblica ensina que o ser humano é constituído de uma parte material e outra imaterial. Portanto, os elementos material e imaterial formam essa unidade complexa que indica que não há um ser humano completo sem o corpo ou sem o espírito e alma. Então, embora os crentes possam estar imediatamente com o Senhor depois da morte, por exemplo, ainda assim eles estarão experimentando uma existência um tanto quanto incompleta. A intensidade dessa experiência só alcançará sua plenitude depois da ressurreição. Então alguém ridiculariza e dizer: mas se a alma já está descansando com o Senhor, por que então ele tem que voltar aqui? Porque existe essa forma de completar-se. Então essa experiência intensa vai alcançar a sua plenitude depois da ressurreição, quando as almas dos remidos ou redimidos se unirão aos seus corpos ressuscitados, formando novamente a unidade que caracteriza um ser humano completo, conforme originalmente criado por Deus. Em segundo lugar, essas pessoas também não entendem que a Bíblia coloca a ressurreição como o estágio final da obra da salvação.
A soteriologia bíblica, que ensina sobre a salvação, ensina que, embora os redimidos já experimentem as bênçãos da salvação durante suas vidas terrenas, essa obra só alcançará sua plenitude na ocasião da ressurreição, quando os corpos daqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados de forma gloriosa. Portanto, a redenção daqueles que foram regenerados, justificados e santificados só estará completa quando seus corpos físicos também forem libertos dos efeitos do pecado e feitos semelhantes ao corpo ressurreto de Cristo. De forma inversa, o mesmo também pode ser dito sobre os ímpios. Depois da morte, eles já experimentam o castigo por seus pecados no estado intermediário, mas a condenação final dos ímpios só estará completa quando seus corpos forem ressuscitados para, de corpo e alma, receberem com toda a intensidade a recompensa por seus pecados. Então, diante de tudo isso, definitivamente podemos dizer que é possível ter uma boa ideia do que acontece depois da morte segundo a Bíblia. Então vamos analisar muito bem Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E uns ressuscitarão antes do arrebatamento para a glória eterna, e outros ressuscitarão após o milênio para a vergonha e desprezo eterno. Espero que tenha ficado esclarecido para você e que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém.